Então, pessoal, vou passar aqui para vocês um PowerPoint, tá? Que são dos mapas temáticos, tá? Boa tarde, moçada, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Tudo jóia, tudo tranquilo. Como é que foram de Páscoa? Bacana? Muito chocolate? Guardaram um chocolate pro prof? É isso aí, né? Então, eu queria falar com vocês, começar falando sobre escalas, né? Porque ninguém veio me questionar nada, será que entenderam tudo? Mas vai uma explicação para vocês. A escala é o tamanho que eu diminuo alguma coisa para caber em alguma coisa. Por exemplo, tá? Eu tenho aqui, para fazer propaganda, né? Uma miniatura de um carrinho de uma marca muito famosa, tá? Da Hot Wheels. Então, as miniaturas Hot Wheels, eles é 1 por 64 ou por 67, enfim, não vai fazer diferença, tá? Ahn, o que que acontece? Eu peguei isso aqui, uma Brasília, fazendo propaganda da Volkswagen agora, né? Isso é uma Brasília. O que tá querendo me dizer isso, tá? A escala dele de 1 por 67, que eu diminuí cada 1 centímetro aqui tem aqui, tá? Eu diminui 67 vezes a Brasília para caber aqui nesta miniatura aqui, ó, tá? Então o que que acontece? Se tu pegar aqui, ó, ela tem de frente até a traseira dela 7 centímetros. Então eu vou multiplicar o 67 por 7, vai dar em torno de 4,5 metros, que é realmente o que tem uma Brasília de tamanho. Certo, gente? Isso é uma escala. 1 por 67, tá? Essa é a escala aqui. Por exemplo, esse globo aqui que o prof tem aqui, ó. Este globo ele foi diminuído, cada 1 centímetro dele aqui foi diminuído 50 milhões de vezes. Então eu peguei todo o planeta Terra, diminui 50 milhões de vezes para caber neste globinho que está aqui, certo? Neste globinho que está aqui. Deu para entender até aí, gente? Então aqui, ó, apesar de ser diminuído 50 milhões de vezes, é uma escala pequena. Por quê? Porque ela não é rica em detalhes, tá? Aqui já é uma escala grande, porque ela é rica em detalhes, apesar do número ser pequeno, tá? Isso é diferente uma coisa da outra. Certo, turma? Então, turma, vamos rodar a vinheta? Roda a vinheta aí. Não tem vinheta ainda. Calma, em breve vai ter. A aula de hoje vamos tratar de dois assuntos, tá? Os tipos de mapas. São vários tipos de mapas diferentes que tem. O que eu vou fazer para vocês? Vou passar um PowerPoint agora para vocês, certo? O que são mapas temáticos, né, gente? Então, eu tinha um professor na universidade, tá? Gente finíssima ele, que ele falava assim, ó, que é a visão de um só golpe, tá, gente? Os mapas temáticos são aqueles mapas que transmitem informações específicas, tá? Então, de diversas maneiras, eles vão passar a informação direto para nós, certo? Então, tu vai olhar o mapa e diz, esse aqui é um mapa de relevo, esse aqui é um mapa de PIB, esse aqui é um mapa disso. Então, lembrando que vocês têm alguns componentes que tem que ter no mapa, né? E mais importante isso, gente, é o título desse mapa, né? Daí ele vai estar dizendo assim, mapa de PIB. Daí tu vai ver, tá, é dessa maneira que faz, coisa e tal. Existem duas formas de mostrar o mapa. Uma é o cartograma, né? Que é bonitinho ali, coloridinho, enfim. E a anamorfose, que isso eu vou falar para vocês. E eles podem ser representados também por linhas e por cores, tá? Muito importante são as legendas de mapa, elas sempre contêm muita informação, certo? Professor, mas para que eu tenho que saber esse tipo de coisa assim? Para várias coisas. Por exemplo, tá? Tu vai virar delegado de polícia, por exemplo, tu tem que saber como é que tu enxerga a cidade de Porto Alegre dentro daquele contexto, do mapa que vai te dar, vai pedir para um engenheiro cartográfico, para um geógrafo fazer aquele mapa assim, o mapa de violência, onde é que acontece mais roubo de carro e coisa e tal. Mas eu não vou ser delegado de polícia, professor, eu vou ser médico. O que isso interessa para mim? Interessa também. Por exemplo, tu tem lá áreas de risco de saneamento urbano. Então, onde tem um saneamento
mais deficitário, provavelmente vai ter outros tipos de doença. Então é melhor que vai saber, vou olhar um mapa, esse aqui é um mapa aqui, ó. Essa região aqui está tendo muito surto de, sei lá, de dengue, né? Então, por quê? Porque deve ter muito mosquito da dengue nesse lugar. Então, mesmo tu sendo da medicina, tu vai usar a geografia, certo? Então, olha aqui, ó, cartograma, tá? Básico, peguei esses 2 mapinhas lá do livro de vocês. Cartograma é representação, tá? A representação qualitativa, certo? Qualitativa desse mapa. Então ele está me dizendo ali, ó, então tá me dizendo ali que ele tem a legenda, aquele mapa ali, que está me dizendo, né, as cidades aonde tem coleta seletiva de lixo, certo? Já o mapa 2 é um quantitativo, tá? Então o que é? Ele está me dizendo a taxa de frequência bruta no ensino médio regular no ano de 2010, certo? Então esse é um tipo de mapa, tá? É um cartograma. Então a carta, vocês podem ver, ó, ele vai ter o norte, a orientação, vai ter a escala, o título do mapa, a legenda, né? E a fonte, de onde a gente tirou esse mapa aí. Certo, meus amigos? Anamorfose. Anamorfose adora cair no vestibular. Nunca vi isso. Olha, gente, se eu não me engano, esse mapa aqui caiu no vestibular esse tempo atrás. Então, eles são uma produção cartográfica, tá? Que altera o tamanho da forma do planeta conforme o objetivo, né? Então existe esse software para fazer isso, tá, gente? Software de geografia mesmo, né? Então o que é? Esse aqui é um mapa de coleta seletiva no mundo, tá? Então olha só, quem é que mais coleta? A Europa tá gigantesca aqui, ó. Certo? Olha aqui ó, a Espanha, Portugal, a França, a Alemanha tá enorme, né? O Brasil tem que estar num considerável, Estados Unidos bem grande. E aqui já é um mapa de reciclagem de lixo. Quem é que recicla mais lixo? Olha aqui a Europa, ó. Estourou, explodiu, né? Olha o Japão. Aqui a Coreia, certo? Olha aqui ó, o Japão aqui. Porque o Japão, gente, eles reciclam praticamente todo o lixo deles, até o lixo orgânico, eles fazem virar adubo, né? Porque tu imagina, uma ilha com um monte de gente que produz um monte de produto para ser descartado, né? Então, vai ter que refazer tudo isso, né, gente? Vai ter que reutilizar tudo isso, certo? Eles têm tecnologia bem avançada para isso. Vamos lá. Linhas, tá? Então, existem vários mapas que têm linhas, tá? Então, a gente chama de isóbaras, tá? Ou isóbaras, tá? Representa a pressão atmosférica, principalmente mapas climáticos, né? Quando a letra A é para pressão, para alta pressão, a letra B é para baixa pressão. Então, aqui nesse mapa aqui, ó, tá mostrando aqui o B, baixa pressão, alta pressão aqui, ó, né? Alta pressão atmosférica, baixa pressão atmosférica. Aqui ele é uma ciclogênese, tá um pré-ciclogênese, tá formando um ciclone extratropical em alto mar, né? E ali tá assim, ó, alta pressão, baixa pressão, o vento vai daqui para cá e acaba fazendo girar o vento, certo? Aqui são isóbatas, tá? Então, quando a gente vai medir um oceano, uma lagoa, enfim, a gente faz uma batimetria, tá? Então, esse é o detalhe. Aqui são as linhas isóbatas, tá? E ele, você pode ir percebendo ali, ele tem um menos, ó, menos 50, menos 100, menos 200, porque zero é o nível do mar, e aí conta negativo, tá? Isóbatas menos 50. Então, aí, o nosso litoral, ele é bem profundo, né, gente? Deu para ver isso aí, certo? Cores, tá? Isoetas representam a pluviosidade. Então, quanto mais azul aqui, ó, a cor mais chuva, né? Quanto menos, menos chuva. Aqui, ó, menor de 600 milímetros, a média anual. Sim, porque aqui vai ficar o sertão e o cerrado, né? Aqui já tem uma média um pouquinho melhor, certo? Isotermas, né? Então são de temperatura, né, gente? E essa temperatura, então a gente pode ver aqui que tem uma temperatura muito grande aqui no deserto, aqui de Auckland, né? Então ele vai ter a temperatura maior com a temperatura diminuindo em direção aos polos, tá? Isotermas.
altimetria, então hipsometria, tá? Representam o relevo em determinada região com cromatismo, então com cores, né, gente? Então, quanto mais escuro, mais alto. Então, aqui vai ficar perto de São Joaquim, Cambará do Sul, fica nessa região aqui. Aqui a Serra, Caxias, mais ou menos por aqui assim, Gramado, Canela, enfim, tá? E aqui o nosso litoral, onde é a parte mais baixa, ó, de 0 a 90 metros, certo? Curva de nível ou isoipsas, tá? Então, o que é uma curva de nível, né, gente? Uma curva de nível é exatamente isso. Eu vou pegar lá o Pão de Açúcar lá e o Morro da Urca, vou fazer várias linhas nele. Ó, tá aqui as linhas. E eu vou te dar isso aqui, ó. Esse é um perfil topográfico. Então, eu vou saber qual é a altura certinha que vai ter um morro ali. Certo, turma? Então, era isso por esse PowerPoint. Segue o baile aí no outro vídeo. Então, o segundo assunto que a gente tem para falar de hoje, depois desse PowerPoint que eu apresentei para vocês, é o GPS, né, gente? Então, o GPS eu vou botar umas questões nesse momento para vocês. Vocês, seus pais, seus amigos, alguém, já precisaram de ir em algum lugar desconhecido com apenas o endereço desse lugar? Vocês já foram? É? E como é que vocês fizeram para chegar nesse lugar aí? Certo? Vocês fizeram o quê? Perguntaram para as pessoas, foram indo de pouquinho em pouquinho. Ah, eu sei que em tal cidade. Chega lá, pergunta no posto de gasolina, pergunta pro taxista, né? É uma saída. Vocês já procuraram o endereço em algum mapa, por exemplo? Né? O que mais ajudou vocês nesse percurso? Certo? Essas perguntas estão lá no PDF que eu botei para vocês na Iônica, certo? Quero que vocês respondam ele no caderno. Então, é muito provável nos dias de hoje que vocês usaram o Google Maps, né? De um smartphone. E o Google Maps nada mais é que um sistema do GPS trazido para o Google, com algumas coisas a mais, certo? Você sabe como é que surgiu essa tecnologia? Não, né? Vou explicar para vocês. O GPS ele surge em 1960 nos Estados Unidos, né? Porque eles precisavam auxiliar, os Estados Unidos precisavam auxiliar as forças armadas deles em batalha, certo? Em guerra, em treinamento, enfim. Então, como é que ele funciona, tá? Os Estados Unidos têm 24 satélites na órbita da Terra, em 24 órbitas diferentes, tá? Que eles a cada 24 horas dão 2 voltas em torno da Terra, tá? E tem uma órbita de 12 horas, então em 24 ele dá 2 voltas. E ele fica tirando foto disso, gente. Foto. O que os caras fizeram, tá? Ele está a 20 km, mais ou menos uns 20 mil km de altura, e eles fazem o traçado aquele, tá? Eles fazem a latitude e a longitude. Então vai estar aquele emaranhado, né? Em volta aqui do nosso globinho, entre latitudes e longitudes, né? E o que vai determinar isso? O ponto exato de coordenada geográfica, certo? Então a coordenada geográfica nada mais é que um númerozinho dentro disso aqui tudo. Lembra daquele exercício que eu pedi para vocês fazerem? De achar as coordenadas geográficas que eu passei para vocês? Latitude e longitude, né? Exatamente isso. Como é que eles usam, como é que o Google Maps sabe disso? Através desse sistema de GPS, tá? Esse sistema ele só se torna público na década de 80. Gente, algumas tecnologias que usam esse tipo de GPS, né? Eu já falei isso para vocês em aula, se não falei, eu vou falar de novo, né? Quais são os sistemas que usam, tá? Os carros autônomos, as colheitadeiras que usam, autônomas que tem na agricultura, tá? Eu vou deixar um link lá para vocês dar uma olhada lá nos carros autônomos, como é que faz. Daqui a pouco mais, hoje é uma briga, o pessoal está falando sobre os cobradores de ônibus, se trabalham ou não trabalham. Daqui a pouco mais vai ter motorista de ônibus, se trabalha ou não. Porque esses carros autônomos vão entrar no mercado, eles estão com tudo, tá? Ou a Uber em cima, a Google, tá todo mundo em cima para trabalhar. Certo, gente? Só para lembrar também que o GPS ele serve para um avião se posicionar no céu, né? Para se posicionar da onde ele vai para onde ele vem. Os navios hoje em dia é de suma importância, como é que eles vão saber onde que está o navio. Lembra, pessoal, ano passado
Teve o caso aquele do derramamento de óleo, né, no na nossa costa. E como é que eles ficaram sabendo da onde mais ou menos, por causa do GPS do navio, eles ficaram sabendo mais ou menos aonde que estava, onde começou o primeiro vazamento, né? E para onde foi. Então eles têm uma base, daí quais eram os GPS que estavam ligados em tais e tais dias ali. E eles chegaram até aquela conclusão daquele navio lá, que até hoje não conseguiu saber quem era. Certo, turma? Fico por aqui, então. Uma grande semana a todos. Em breve estaremos de volta, assim eu espero. Uma boa semana e fui! Bom, então nós falamos agora do mapa, desses vários tipos de mapa que tem, e o segundo assunto que a gente vai falar hoje é o GPS, né? O que é o GPS? Vocês já pararam para pensar o que é isso? Né, gente? Então, você precisou ir a algum lugar que você não conhecia, se não existisse o GPS? Teria como ver no mapa? Perguntar para alguém? Né? E... corta esse último pedaço aí, tá, Eduardinho? Então, o GPS... ele é uma sigla, uma sigla de Global Position System, né? Sistema de posicionamento global. Então o que... Vamos tudo de novo, né? Eu e meu inglês safo, né? Corta. Mas eu quero entender se vocês... eu quero saber se vocês entenderam... Vamos de novo. Eu quero saber se vocês entenderam... no sistema solar. No nosso sistema solar. Tem um sol bem no meio da minha cara aqui, a gente levanta. Dá uma fechada. Vamos de novo. Então, vamos rodar a vinheta? Vamos rodar a vinheta? Então tá, turma. Ficamos por aqui. Edita essa parte, Eduardo.